as notícias mostram que o presidente Lula chama o embaixador do Brasil em Israel de volta. Agora veja, comete a grosseria, comete a ofensa, comete o crime, e agora a reação é chamar o embaixador de volta. Nunca tive dúvidas das preferências pessoais, político-ideológicas dos membros do Foro de São Paulo em relação aos palestinos e dos grupos terroristas que os apoiam, em detrimento direto a Israel. Nisso está incluído um dos fundadores do Foro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já é uma afronta, senhor presidente, alguém com um posicionamento político-ideológico como esse. Agora, expressar isso na condição de presidente da República Federativa do Brasil, e pior, em âmbito internacional, seria impensável. É digno de nosso mais profundo e veemente repúdio. Essa comparação, ela é não apenas inapropriada, mas profundamente ofensiva, desrespeitosa para com as vítimas do Holocausto e suas famílias. O Holocausto foi um dos piores capítulos, dos mais sombrios, dos mais dolorosos da história da humanidade, onde milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, foram sistematicamente perseguidos, torturados e assassinados pelo regime nazista. Talvez não apenas o embaixador do Brasil em Israel, mas o próprio presidente Lula tenha que ser levado a um museu do Holocausto. Não de Jerusalém, mas o Museu do Holocausto de Berlim, na Alemanha. Aproveitar e levá-lo aos diversos campos de concentração, tanto na Alemanha quanto na Polônia. O horror do Holocausto. Talvez assim ele consiga entender, talvez assim ele consiga sentir, ainda hoje, porque é isso que acontece com quem vai. O passar do tempo não tira a gravidade, não tira a reprovação, não tira esse sentimento de tristeza e dor dentro de cada um daqueles que visitam esses lugares. Repito, talvez esteja na hora do presidente Lula visitar esses diversos locais. Museu do Holocausto, campos de concentração, para que entenda, caso ele consiga, o horror do Holocausto e a gravidade de suas declarações, não apenas em relação aos judeus, porque esse é um discurso que agride, repito, de maneira mais intensa, de maneira mais cruel, o povo judeu, mas esse é um discurso que ofende toda a humanidade. Ao fazer uma analogia entre os conflitos em Gaza e o Holocausto, Lula demonstra uma ignorância chocante sobre a gravidade e a magnitude do genocídio perpetrado pelos nazistas. Além disso, essa comparação desconsidera completamente o contexto político e histórico dos conflitos no Oriente Médio, que são complexos e multifacetados. É uma vergonha, é um vexame internacional. A fala foi condenada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e por entidades judaicas no Brasil, como a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB,
Aliás, para Cunibe, a declaração do presidente Lula foi uma distorção perversa da realidade e ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. A própria Alemanha e todo o mundo sensato e civilizado repudiam com toda a força a vergonha do Holocausto. Não é possível que um presidente brasileiro o banalize da forma como fez Lula. Além do mais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, isso é uma afronta ao ordenamento jurídico, que se enquadra em crime de responsabilidade. A fala de Lula não é uma fala menor. A fala de Lula não é uma coisa sem importância. Se traduz, se revela em crime de responsabilidade. Tratar como fruto de uma retórica do improviso é minimizar os efeitos, os impactos, a gravidade do que faz o presidente do Brasil. Crime de responsabilidade, sim. De acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Lei 1079 de 50, é considerado crime quando a autoridade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. É o que diz a lei, é o que diz a norma, é o que diz a lei do impeachment. Horas, isso deixa claro que a declaração de Lula é injustificável, leviana e absurda. E há quem diga que não, está tudo bem, estão exagerando. Não está. Na Alemanha, e não podia ser diferente, há gestos que, se cidadãos fizerem, gestos, não estou falando de discurso, não estou falando de palavras, estou falando de gestos, que se alguém fizer, e esse gesto remontar a símbolo, a sinais do nazismo, cadeia, prisão. Mas o presidente do Brasil se acha no direito de fazer a comparação que fez. Uma insanidade, uma coisa que parece de alguém que não está no seu juízo natural. Lá em Israel, o embaixador do Brasil foi chamado a receber, não vou chamar de reprimenda, a receber o descontentamento, a receber da autoridade de Israel, do seu chefe de relações exteriores, justamente o sentimento do país. E o local da reunião, o mais apropriado. As autoridades no Brasil estão agora aí se coçando, dizendo que foi uma agressão, porque foge o padrão diplomático, foge o modus, que é a diplomacia, o protocolo diplomático, foge. Eu pergunto, existia local, sala, espaço mais apropriado para essa conversa? Indago aos de mente sã, aos de boa consciência, aos que entendem a gravidade do que aconteceu, havia algum lugar mais apropriado para esta conversa do que esse? Não. Penso até que a ida do embaixador a esse Museu do Holocausto dispensaria qualquer discurso, qualquer conversa. Apenas a ida dele lá, na presença das autoridades israelenses, já era o maior discurso, o mais eloquente de todos os discursos. Agora, as notícias mostram que o presidente Lula chama o embaixador do Brasil em Israel de volta. Agora veja, comete a grosseria, comete a ofensa, comete o crime, e agora a reação é chamar o embaixador de volta.
está perdendo tempo e está perdendo uma grande oportunidade. Eu sei que esse não é o sentimento da diplomacia brasileira, sei que esse não é o sentimento do Itamaraty brasileiro na sua dimensão maior. O Brasil sempre foi um país que respeitou as relações internacionais e com o Estado de Israel sempre teve a melhor das relações. Portanto, Lula perde oportunidade. Já deveria ter, no primeiro espaço, na primeira oportunidade, vindo a público para dizer aquilo que todo brasileiro quer ouvir de um chefe de Estado que erra, e que tem grandeza para reconhecer quando erra, e vir a público e dizer: errei, falhei, me perdoe. Todos já sabemos das posições que ele tem em relação a essa matéria, mas chegar a esse ponto é ultrapassar a linha vermelha. Está passando da hora do governo brasileiro, e aí o governo brasileiro vai além do presidente da República, dar um passo atrás e reconhecer que errou. Senhor presidente, portanto, eu exorto a todos rejeitar veementemente as declarações de Lula, e peço desculpas a todos os judeus em nome do povo brasileiro. No espaço que me cabe, na posição que exerço, o faço. E aqui posso dizer em alto e bom som: Lula, quando comete tal atrocidade, não a faz em nome de todos os brasileiros. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros que entendem a gravidade disso se posiciona de maneira contrária. Nós somos um país cristão, nós somos uma nação que tem por Israel uma relação de amor profundo, e por mais que lamentamos o que acontece hoje, não dá para comparar. Não dá para comparar. A gente lamenta a guerra, ninguém celebra a guerra, ninguém celebra violência, mas é algo que não comporta qualquer comparação. Portanto, nosso pedido sincero de desculpa ao povo judeu. Espero que o presidente Lula caia em si e faça esse gesto, que é um gesto de grandeza, reconhecer o erro e por ele se desculpar o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente.